Bom, pessoal, é um enorme prazer a gente ter hoje aqui a Daniela Silvestre. Ela é uma das grandes especialistas brasileiras em medicina de áreas remotas. Eu não vou nem repetir o currículo dela porque é muito longo, já está na bio que vocês receberam. E eu acho que ela vai trazer um assunto que é fundamental para todos nós que gostamos aí de outdoor, não só de montanha, mas outdoor de um modo geral, né? E sem mais, eu passo a palavra para ela. Então, ela tem bastante coisa para contar para a gente, coisas muito bacanas, interessantes e importantes. Então, obrigado pela tua presença, Dani. Manuel, muito obrigada pelo convite, a Morgado, a Sabina, obrigada pela presença de todos os amigos aqui, né? Isso vai ser uma conversa entre amigos e é um tema, como você comentou, bastante importante. Eu vou já compartilhar a tela aqui. Pode ser? Sim, deixa eu te dar autorização. Não. Pronto. Pronto. Deixa eu... compartilhando aqui. Tudo bem com a tela? Receberam? Certinho? Bem, então é um tema, né, como o Manuel comentou, bastante importante. E primeiro socorros na montanha, eu gostaria de deixar claro assim para vocês que a ideia aqui não é ensinar primeiros socorros na prática, né, e sim oferecer uma abordagem geral desse tema. É tão importante para a gente, né, que gosta de praticar atividades em área outdoor. E essa atividade a gente exerce na Abimar, né, nesse papel educacional que eu tinha comentado um pouquinho antes, como voluntários para jovens médicos, para médicos, e na Medexa, através da capacitação de médicos, também através do AWLS, e também para o público em geral, né? A gente também presta consultoria para participantes que queiram então fazer uma avaliação médica. E, então, muito obrigada por ter aqui essa oportunidade. Eu não vou me apresentar, como o Manuel falou, isso tudo está já na bio, mas querendo dizer que, por conta dessa atividade remunerada, há sim, né, um conflito de interesse. A gente está aproveitando a oportunidade para mostrar também a nossa empresa. E eu dividi aqui a nossa aula em 3 grandes módulos, né? Então, um planejamento de expedição, os primeiros socorros propriamente ditos e kits médicos básicos, uma proposta de kit médico básico. Bem, quando a gente fala em planejamento, a gente aqui está falando de montanha, nós sabemos que as montanhas são diferentes, né? Eu coloquei aqui, eu separei 3 fotos para mostrar para vocês. Então, é diferente você ir para uma montanha, como o trekking ao campo base do Everest, onde você está exposto à altitude, ao frio, né? Diferente de ir para o Monte Roraima, que é acima à direita, onde você tem um calor absurdo, um exercício, uma atividade física extenuante, né? E esse calor pode agravar alguns problemas. E é diferente se você está aqui, né, na nossa Serra da Mantiqueira, aqui na divisa entre Minas, São Paulo e Rio. Vocês percebem que eu estou aqui na Serra do Papagaio, bastante nuvens, né? Eu fui numa temporada aí fazer um treinamento com o Vinícius Maltaro e estava chovendo bastante. Então, as montanhas são diferentes, não dá para a gente colocar a montanha em um pacote só, mas eu tentei aqui sim colocar e a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, a gente não cai na montanha, né, pessoal, de paraquedas, abre a porta e se jogam na montanha. A gente precisa saber, então, o itinerário. Em qual país a gente está indo? Alguns países têm, assim, conflitos civis, militares, né? Quais cidades a gente vai passar, as localidades por onde a gente vai passar, a estrutura dessas localidades, como a gente vai chegar, né? Então, a gente vai de avião, vamos precisar de aeronaves menores, vamos precisar de porteadores, né, de carregadores de animais, ou seja, na verdade, a empresa, né, a Morgado, no caso, várias empresas, elas
cuidam de toda essa logística, até com receptivo local, mas a gente também, como praticante, é importante que a gente saiba para onde a gente está indo e o que a gente vai fazer. Então, que época do ano a gente vai? Poxa, é época de chuva, é época de frio, é primavera, qual que é a previsão do tempo? Então, tá atento para isso, até para poder se preparar. O porquê que a gente está indo, né? Então, a motivação são as mais diversas possíveis. Então, o nosso amigo, né, o Arthur, falou sobre, ele gosta de trekkings fotográficos, outras pessoas vão pela religiosidade, contemplação da natureza, mas você pode estar indo para fazer uma competição esportiva, ou como o Manuel, né, fazer, então, os 7 cumes. Então, eu tenho lá um motivo para a minha viagem. O que eu vou fazer? Então, também a atividade na montanha é diferente. Eu tenho trilha de 2 dias, eu tenho corrida de aventura, eu tenho travessias, né, como a Serra Fina, são 4 dias, uma travessia bem extenuante, trekking de altitude, alta montanha. Então, os riscos que eu vou estar submetido depende muito da atividade que eu vou fazer. E com quem eu estou indo, né? Então, a gente recomenda sempre que se vá com uma empresa especializada, mas também com guias, podem ser guias locais, experientes, e muita gente viaja sozinho eu não digo, mas com um grupo de amigos, com parceiros, né, principalmente para trekkings mais curtos. Uma coisa importante para a gente saber é qual que é o nosso papel no grupo. Então, estou falando aqui para participantes, né, para a maioria de nós aqui, mas às vezes você é o guia, então seu planejamento é diferente, e às vezes você pode até ser, como é no nosso caso, um médico contratado daquela expedição. Tudo vai mudar. Bem, eu separei essa fotinho aqui, que é do cume do Monte Roraima, então, só para a gente ver como que o clima é desafiador, né, na montanha. A comunicação nem sempre é eficaz, nem sempre você tem sinal e consegue se comunicar rapidamente. O suporte médico ele pode ser demorado e nós temos recursos e equipamentos bastante limitados. Pensando nisso, né, a gente precisa então se perguntar quais são os seus planos, quais são os riscos relacionados a esse ambiente que está indo, né, essa montanha que você pode prever e antecipar. Né? Imprevistos acontecem, mas quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Qual que é o suporte médico deste local? Quanto tempo demora, né, uma facilidade médica para você chegar, tanto para você chegar como para o médico chegar até você? Qual o seu plano de resgate caso você precise? Né? Por isso que a gente, então, recomenda nunca ir sozinho, ter este guia, né, de preferência que conheça a região. E muito importante, pessoal, uma coisa que parece óbvio, né, mas avisar sobre seus planos para alguém. Então, se você está indo para um parque, né, para uma montanha, por exemplo, lá o Parque Nacional de Itatiaia, registre, né, se você vai passar mais de 2 dias, registre no livro lá do parque, aonde você vai estar, quais são seus planos, avise a sua família, deixe o seu itinerário no e-mail, faça cópias, né, com detalhes, deixe tudo isso muito avisadinho. Bom, não existe risco zero, né, pessoal? A gente trabalha na intenção de minimizar riscos e antecipar, então, potenciais problemas. Para quê? Para a gente garantir a saúde e aproveitar bem a nossa viagem. Então, prevenção é a palavra do dia. Eu acho que se vocês guardarem uma só palavra de tudo que eu falar aqui, guardem essa. A gente recomenda uma avaliação médica 4 a 6 semanas antes da expedição, uma avaliação odontológica até pelo menos 3 meses antes da expedição. A gente parte do princípio que a maioria de nós aqui, né, até por fazer atividades em áreas remotas, seja vacinada para tétano e febre amarela, mas sempre se certifique aí da sua carteirinha, tá? Se não, atualize. E, muito importante, contrate um seguro médico com cobertura adequada. Jamais deixe de contratar um seguro. Eu tenho um amigo que recentemente foi com a esposa para uma viagem aí romântica nos Alpes. Aí ele quis, então, esquiar, fazer uma escolinha de esqui. Ele caiu, quebrou o braço e ele não tinha lido a cláusula, né, o contrato. E no contrato dele não cobria esportes de aventura. Então, ele jamais imaginava que ali uma atividade de lazer, né, eu vou brincar aqui de esquiar, pudesse ser considerado atividade de aventura. E né, ele não teve a cobertura que ele esperava. Bem, primeiros socorros propriamente ditos, né? É muito difícil aqui
assim, numa aula teórica, a gente falar para vocês sobre primeiros socorros na prática, né? Mas a gente vai abordar aqui 3 partes. Então, quando a gente fala de primeiros socorros, falar sobre segurança da cena, né? Se o local onde você está e sobre onde a vítima está é um local seguro para esse atendimento, como abordar a vítima e os primeiros socorros propriamente ditos. Bom, o mais importante é garantir a sua segurança, né? A segurança do resgatista. Então, quando você estiver frente a uma situação de emergência, a um problema, pare, observe e pense. Veja se você pode se aproximar dessa pessoa que está em perigo. Não se coloque em risco, não se transforme numa outra vítima. Então, isto é muito importante e é o primeiro passo. Eu separei aqui 4 situações, né? A primeira foto à esquerda, superior, é uma foto do primeiro trekking que eu fiz para o Nepal, esse trekking médico. E a gente estava passando nessa trilha cerca de poucos minutos antes disso acontecer. Então, desabaram esses enormes blocos de rocha. Então, imagina se é uma pessoa, um colega seu, do seu grupo, que está ali e essas rochas continuam caindo. Então, não é seguro, não é adequado você ir até lá, né? Então, muito cuidado. Outra situação, à direita, então, ali o trekking, né, do campo base do Everest. A gente vê lá os iaques passando com as malas, né, com os equipamentos. A gente pode ter uma vítima ali, né, bem nessa situação, ali pertinho do precipício. Os animais estão passando, então espere, veja quando que é seguro para você chegar, intervir e não se machucar. Outras situações, né, risco de avalanche, incêndios. Então, tudo isso a gente pode se deparar na montanha. Bem, quando a cena está segura, uma vez que a cena está segura, você vai se aproximar da vítima, tá? Uma das primeiras coisas que a gente faz, quando a gente chega no nosso contato visual, você já vai ver, você já consegue identificar o tamanho do problema, tá? Às vezes você pode ter uma falsa impressão, mas geralmente só de olhar você sabe quão grave aquilo pode ser. Então, a gente se aproxima, né? A gente precisa ver se essa vítima está consciente ou não. A gente usa aí um algoritmo, AVID, né? Para ver se a vítima está alerta, consciente. O V, ela só responde a comando verbal, então se você chamar, né, ela vai abrir o olho quando você chamar. Se ela reage a estímulos dolorosos, então se você apertar um pouquinho no externo, a gente nem tem usado muito isso mais, ou se ela está inconsciente, ou seja, ela não abre o olho, ela não conversa, ela não responde. Eu acho que o grande conflito aqui, o grande medo, né, de todo mundo que vai para uma área remota, é justamente essa vítima que está inconsciente, que não está te respondendo, mesmo quando você grita, você chama, você mexe, né, não mexe, né, tanto, mas estimula e não respira, né? Você não vê sinais do tórax encher de ar, não escuta barulho de respiração. O que você tem que fazer imediatamente é chamar ajuda, tá? Chamar alguém. Então, grita para o guia, vê se tem algum médico, tá? Pegue imediatamente, peça para alguém pegar o celular, o rádio, o telefone satelital, aciona o localizador, tá? Em caso de emergência, pessoal, é muito importante a gente saber quem que a gente vai acionar naquela região. Então, claro, você está com guia, você está com grupo, ele já tem toda a estrutura para atender uma situação de emergência. Porém, se você não tem, você tem que requisitar o SAMU, o Corpo de Bombeiros, então saber lá, né, o número do SAMU, 192, às vezes você vai para uma montanha que tem grupo de resgatistas e até o seu seguro médico é outra opção que você pode acionar. Então, a partir do momento que essa cena está segura, a vítima, você identificou que ela está inconsciente, não está respirando, você chamou ajuda, você já pode iniciar compressões cardíacas, tá? Então, a pessoa mesmo, a gente reforça aqui que é importante ter essa capacitação para fazer essa compressão. Existe uma maneira prática, técnica de se fazer, tá? A gente estimula, então, quem não é médico, quem é leigo, quem está nessa situação, a realizar as compressões.
Nós não temos desfibrilador, nós não levamos desfibrilador para a montanha por alguns motivos, tá? E dependendo do local, pessoal, é muito difícil a gente ter sucesso num paciente como esse, tá? Num paciente que teve provavelmente uma parada cardiorrespiratória. Os recursos são limitados, o seguro demora, né? O resgate demora para chegar, dependendo da região. E muitas vezes a gente não consegue, mesmo que ele volte, ter um sucesso no pós-parada, porque a gente também não tem drogas, às vezes não tem acesso a muita coisa. Mas isso que se deve fazer, segurança da cena, identificar o problema, acionar, chamar ajuda, e aí, se você tiver capacitação, iniciar as compressões. Até quando, né? Então, a gente fala aí até por 15 minutos, ou até o resgate chegar, ou até o esgotamento dos resgatistas, né? No curso a gente fala muito sobre isso. Bem, quem já fez um curso de medicina de áreas remotas, de capacitação, já ouviu falar em algumas siglas, né? Alguns algoritmos que a gente usa. Um deles, bem usado aí no pré-hospitalar, é o XABCDE. Eu não vou, assim, me ater a ensiná-los, mas só para dizer para vocês que a gente, quando atende em área remota, a gente segue algoritmos, porque a letra X, que é de sangramento extremo, ela mata mais que a letra A, que é de problemas de obstrução de vias aéreas, que mata mais que problemas de respiração, que mata mais que alguns problemas de circulação e assim, né? Então, nós vamos atendendo de uma maneira sequenciada. No X, né, está bem estabelecido o uso de torniquetes, tanto para a medicina tática, quanto para os médicos que atendem áreas remotas, e até o leigo pode usar, sim, um torniquete improvisado. Nós ensinamos essas técnicas e os critérios para se aplicar. Bom, eu separei, né, alguns para facilitar, como a gente não vai fazer prática aqui, eu vou mostrar somente alguma coisa para vocês. Eu criei essa tabelinha aí numa ordem alfabética para vocês verem que os principais problemas que a gente vai se deparar. Então, asfixia, alergia, AVC, altitude avalanche, afogamento, animais, bolha, convulsão, desidratação, dor no peito, febre, ferimentos, fraturas, o frostbite, né, que é a lesão de congelamento, hipoglicemia, hipotermia, hipertermia, né, calor e frio, intoxicações, e também as queimaduras, os raios, problemas psicológicos, mas é uma gama de problemas que a gente pode se deparar. Então, pessoal, às vezes as pessoas pensam que vão para a montanha, puxa, é só altitude, é só frio e é só ferimento. Não é porque está na montanha que você pode não se deparar com uma pessoa com febre, ou infartando, ou convulsionando. Então, todos esses problemas podem acontecer nas montanhas também. Então, eu separei, assim, a asfixia, né? Isso acho que é importante não só para quem vai para a montanha, mas para a vida. É uma manobra muito fácil de se fazer a partir do momento que você aprende. Então, é a pessoa que engasgou, a comida foi para o lugar errado. Então, ela não engoliu, ela aspirou. Então, a pessoa ela não consegue tossir, imediatamente essa pessoa fica desesperada, leva a mão ao pescoço, vai ficando roxa, né, vai perdendo a oxigenação, e a gente chama essa manobra de manobra de Heimlich. Tá? O que você faz? Você por trás abraça a pessoa, coloca a sua mão perto aqui da boca do estômago, a mão direita ali, ó, vocês estão vendo o punho fechado, a mão esquerda vem por cima, você abraça a pessoa e faz um movimento como se fosse a letra J. Você aperta e para cima, faz movimentos repetitivos até que essa pessoa consiga expelir esse pedaço de comida que acabou indo aí para a via aérea. Tá? Se você não consegue, a pessoa às vezes está desfalecendo, você não consegue segurar, você pode fazer essa manobra com a pessoa sentada e até deitada. No caso deitada, é aquela pessoa que você presenciou o engato, ela engasgou, foi ficando roxa até que ela perdeu a consciência. Tá? Então, essa é uma situação onde a gente faz deitado. É muito importante que isso às vezes pode acontecer você estar sozinho, por exemplo, sozinho em casa, sozinho no lodge. Quando a gente está sozinho, você pode usar uma cadeira. Então, use uma cadeira de maneira que você se apoie e faça esse mesmo movimento em J. Eu não vou falar aqui sobre essa manobra em criança, mas é bastante importante também, é uma outra maneira da gente atuar. Alergia.
Então, é uma coisa também muito comum em montanha e área remota. Quais são os sinais que alguém está com alergia? Geralmente a pessoa está com uma vermelhidão, começa a ter coceira, pode existir um inchaço ao redor dos olhos e dos lábios, às vezes só tem sintoma gastrointestinal, como náusea e vômito. Então, o que a gente faz se a gente vê, né, que a pessoa está ali com um quadro alérgico? Então, remover do contato do agente causador. A gente pode usar, sim, medicamentos antialérgicos, desde que essa pessoa tenha recomendação, né? Ou no caso tenha um médico que saiba o que ele está prescrevendo e está orientando. Mas o mais importante, pessoal, que qualquer alergia com falta de ar, dificuldade de respirar, rouquidão, é uma emergência. Provavelmente essa pessoa está entrando em choque anafilático. A única medicação que reverte isso é a adrenalina. Então, pessoas que já tiveram anafilaxia, né, que sabidamente já tiveram, deve consultar um médico, né, antes de viajar para a área remota. Existem canetas autoinjetoras de adrenalina. Essas pessoas, elas aprendem a usar e aprendem, né, a realizar um autossalvamento até no caso disso ocorrer. AVC, né? AVC é um termo muito genérico, né? Todo mundo fala, mas geralmente ela é causada ou pela falta de sangue no seu cérebro ou por hemorragia da ruptura de um vasinho sanguíneo do seu cérebro. Como que você vai suspeitar que alguém está com AVC? Então, assim, é a boca torta, perda súbita de força, uma fraqueza súbita, a pessoa começa a ter uma alteração da fala, uma fala confusa, tá? É claro que quando você está em altitude, os diagnósticos diferenciais se misturam um pouquinho, tá? Isso pode ser relacionado, às vezes, à confusão mental em estar em altitude, né? Com edema cerebral, a gente vai falar mais para frente. Então, assim, tá pensando que é um AVC? Pede para a pessoa sorrir, vê se existe uma diferença no lado do lábio. Levante os dois braços para frente, vê se algum cai, se algum não se sustenta. Aperte as mãos de maneira cruzada, teste a força. Pessoal, identificou, acha que alguém está sofrendo aí um AVC, um derrame, né? Às vezes as pessoas falam. Tem que remover o mais rápido possível para o hospital, então acionar aí o resgate. A altitude, aí todo mundo que vai para a montanha gosta bastante, né? Então, nós participamos aí de um curso de medicina de montanha e altitude no Nepal. Aqui tá, eles têm lá clínicas avançadas onde eles fazem bastante um trabalho de conscientização dos turistas, dos trekkers que passam por lá, explicando a altitude, né? Quando eu conversei com o Manuel sobre essa aula, ele me disse que ele faria uma aula, então que a gente não entraria em muitos detalhes. E assim, pessoal, todos os temas que eu estou abordando aqui, daria para a gente falar 1 hora e meia. Altitude certamente é uma dessas aulas. Então, estar em altitude, né, é um espectro com várias doenças, né? A gente tem só cefaleia de altitude, tem mal agudo de altitude, edema pulmonar de altitude, o edema cerebral de alta altitude. O importante aqui é a gente lembrar da importância da aclimatação, da taxa de ascensão, de como essa aclimatação vai ser feita, tá? Tem toda uma forma, um limite de ascensão diária. A importância da hidratação, né? Geralmente na montanha a gente toma mais líquidos, é orientado a tomar mais líquidos do que o normal. E lembrar de não utilizar medicações sem recomendação médica. Muito se fala aí do Diamox, né? Que é a cetazolamida. Então existem critérios também para a gente usar a cetazolamida. Ela serve tanto para prevenção como para tratamento de alguns problemas relacionados à altitude. Então, se você reconheceu algum problema desse, né, existem sinais e sintomas, tanto de mal agudo, edema pulmonar e cerebral, então, assim, dor de cabeça, náusea, vômito, né, uma tosse, um cansaço súbito e que você mesmo no repouso está cansado, uma dor de cabeça com confusão mental. O importante é você pode se valer de medicações sim, se você tiver alguém que saiba o que está fazendo, e o recomendado é descer para uma altitude mais baixa. E descer sempre com auxílio, nunca deixar alguém sozinho na montanha, nunca deixar alguém descer por uma altitude mais baixa, desamparado ou sozinho, tá? Muitas vezes, se essa pessoa conseguir ir andando, é melhor, ou senão ela vai precisar de algum suporte, né?
cavalos, vai precisar de helicóptero, vai precisar de algum outro suporte. O tratamento, né, dessas situações, ele vai ocorrer sempre com orientação médica. Então, muitas expedições levam, né, oxigênio, levam aí, o Manuel já comentou, que eles têm a Diamond Bag, e a cetazolamida, a dexametasona e a nifedipina, que são drogas aí que vocês já devem ter ouvido falar, também com orientação médica. Sempre essa pessoa que sofreu esse problema deve ser removido para uma clínica avançada, para um hospital, se não houver melhora, tá? Porque às vezes a cefaleia de altitude pode melhorar com medicação, com descanso, com hidratação. O mal agudo também pode melhorar, você não pode subir para uma altitude maior, tá? Mas você pode sim aguardar 24 horas, se for a cefaleia, se for o mal agudo, e ver se esse indivíduo tem condições de continuar o trekking dele. Do contrário, 24 horas não melhorou, precisa descer. Avalanche. Avalanche, felizmente, é um risco que a gente, é raro, eu nunca presenciei, mas a gente não precisa, às vezes, ir atrás, né, da avalanche. Ela pode vir até nós, né, a maior casualidade, fatalidade aí do campo base do Everest em si, da história do montanhismo, né, no Everest, foi o terremoto que provocou a avalanche, né, em 2015. E os riscos estão relacionados, então, à inclinação do terreno, inclinações maiores que 30 graus, o clima, né? Então, faces da montanha que recebem mais vento, neve fresca, ficou muito exposta à radiação solar. Então, se você vai fazer atividades em lugares, né, em esportes invernais, existe sempre um avalanche report, né, o próprio resort ali, você vai checar a previsão do tempo, ele vai te estimular a usar equipamentos adequados, então existe o capacete, sinalizadores que informam a sua localização se você tiver algum problema, alguns dispositivos, né, eu não sei se quem acaba esquiando aí conhece o Avalon, e airbags que você pode acionar e eles criam como se fosse uma almofada que infla, né, um airbag mesmo, e aquilo acaba te protegendo de ser soterrado. O gatilho, na maioria das vezes, é a própria pessoa, então vocês estão vendo essa foto aqui, né, uma área extremamente susceptível, que provavelmente já ocorreram outras avalanches, tem 2 indivíduos cruzando, sempre cruzar na mesma linha, numa linha imaginária, jamais cruzar ao mesmo tempo, né, se for um grupo grande, uma parte espera, cada pessoa cruza de uma vez. E o que acontece na avalanche é que o tempo de resgate é fundamental para sobreviver. Geralmente, não dá tempo das equipes de resgate chegarem, né? É o seu parceiro, é quem está com você que vai acabar te resgatando desde que ele tenha equipamentos. Então, existem equipamentos pás para cavar, sondas, né, para tentar achar alguém soterrado. Então, assim, a gente sabe que até 35 minutos, se você criou um bolsão de ar e consegue respirar, você tem chance de sobreviver, tá? Os primeiros 18 minutos, mais de 90% de chance de sobreviver. Para quem está socorrendo, né, muito cuidado, para quem está ajudando, com a segurança da cena. Lembram lá da foto que eu coloquei? Uma segunda avalanche pode acontecer. O que mata na avalanche é a asfixia, né, a falta do ar pelo soterramento da neve. Então, se você for pego por uma avalanche, tente criar um bolsão de ar. Coloque a mão na frente da sua boca, o braço, tente criar algum espaço para que fique um pouquinho de ar ali até que você seja encontrado. E também outro mecanismo é tentar nadar para cima, né? Fazer movimentos para poder sair daquela situação. Trauma também pode ser um fator agravante, né? Junto com a asfixia. Hipotermia é muito raro. Hipotermia, geralmente as pessoas morrem antes por asfixia do que por hipotermia, tá? Mas hipotermia também é um outro risco aí associado. Afogamento, vocês vão falar para mim, nossa, você tá doida, né? Afogamento na montanha? Pois é, mas tem montanhas que tem cachoeiras, lagos, rios, né? Então é muito importante, é um risco sim. Mesmo quem sabe nadar pode se afogar. A gente aí apoia a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e também existe aí, olha, uma cadeia de sobrevivência do afogamento, né? São os primeiros socorros do afogamento. Então, primeiro a prevenção, né? Reconhecer o afogado, eles também têm um número para você ligar para o resgate, fornecer flutuação, remover da água só se for seguro para você e realizar então o suporte de vida
a gente também ensina algumas coisas. No afogamento não é compressão cardíaca, a gente começa mais aí com a ventilação, né, com a respiração. Agora, com o Covid, mudaram muitos guidelines sobre ventilação boca a boca, do que a gente deve fazer. Bem, o outro encontro que a gente pode ter, né, um outro risco são animais peçonhentos. Então, tem algumas montanhas onde a gente tem bastante mosquito, importante a prevenção, né, com repelentes, com roupas, manga comprida, mosquiteiros. Como que você vai cuidar desses ferimentos, né? Então, lava com água limpa, com a água que você tem. O mais importante é estancar esses ferimentos. Tem lá a gaze, comprime, aperta, segura, espera, faz um curativinho, faixa ali no local. E uma outra ameaça são grandes animais. É muito difícil, né, grandes felinos, né, você ser atacado, mas permaneça imóvel até que o animal perca o interesse. Se você for atacado, assuma a posição fetal e proteja o pescoço, né. Muito fala, nos Estados Unidos falam dos ursos, né, o pardo e o preto, existe uma diferença entre eles. O pardo realmente você tem que ficar quietinho lá. O preto você já pode tentar ficar maior que ele, assustar, gritar. Eu tenho certa dificuldade de identificar, eu tenho medo, né? Se eu ver eu já vi urso preto, realmente eles andam lá nos parques, né, nas montanhas dos Estados Unidos, mas às vezes é difícil você lembrar disso, né? Qual urso é qual, né? A primeira reação às vezes pode ser inesperada e você realmente sair correndo. Bolhas. O pessoal, o que mais acontece, a gente imagina que área remota, assim, montanha, né, vai acontecer grandes acidentes, grandes traumas, mas o que mais pode acabar com uma expedição são bolhas e diarreia, né? E são as coisas mais frequentes, né? A diarreia, número 1. E, em segundo lugar, acho que eu pontuaria aí as bolhas. Então, a palavra que fica também é prevenção, né? Usar calçados e meias apropriadas, cuidados com os pés. Então, manter os pés sempre secos. A gente pode ter... Tem gente que gosta, né, de usar vaselina, cremes protetores, talcos. Então, é importante. Sentiu lá a bolinha? Todo mundo já teve bolha aqui, né? Trata o ponto vermelho. Então, proteja. Existem materiais específicos, né, que a gente chama um moleskin, um curativinho bem específico para bolha. Você pode fazer um curativinho também adaptado, tipo donut, né, o docinho, donut, rosquinha, ou seja, mais altinho ao redor e protegendo mais ali a parte central da parte vermelha, né. Uma dúvida assim, furar ou não furar? A maioria das bolhas não furar, bolhas pequenas, tá? Só fazer mesmo com curativo. Bolhas grandes, com pus, aquelas que tem sangue dentro, às vezes você pode dar uma furadinha para evitar que aquilo acumule pus e vire realmente uma infecção. Se tiver uma pomadinha de antibiótico, pode colocar. E lembrar de fazer tudo isso sempre com luva, né? Usar o Polvidine, que é um metioletezinho roxo, né, que a gente leva, pode ser clorexidina, a gente vai falar sobre kits mais tarde. Sempre se tiver uma agulhinha estéreo, alguém faça isso, né? O médico da expedição. Aqui ao lado, eu separei, às vezes você não tem nada, mas você tem o saquinho do sanduíche e o silver tape. Você pode proteger sim, cortar o seu saquinho, usar o silver tape, tá? Para fazer isso. Também convulsão. Então, todo mundo aqui... não sei se sabe o que é convulsão, né? Mas são movimentos descontrolados do corpo, são contorções. Não tente conter a pessoa que está convulsionando, espere essa crise passar. O ideal é proteger a cabeça para que ela não bata, né? Afastar alguns objetos. Às vezes a pessoa está com bastão de trekking, óculos, remova essas coisas. E essas pessoas podem desmaiar depois da crise. Então, se vocês presenciarem uma convulsão, esperem terminar, acione imediatamente o hospital, tá? A gente, assim, pessoas que já tiveram convulsão, têm epilepsia, eles podem ir para uma atividade em área remota, né? Contanto que estejam já com crises controladas, já com uso de medicação controlada, a carta do neurologista, a gente faz essa avaliação, existe uma adaptação, né? Essa pessoa nunca também pode sozinha, dependendo da atividade, é melhor não fazer. Mas sim, você pode se deparar, de repente, no seu grupo, né, com um colega ali que está com você com uma crise convulsiva, né? Outra coisa bastante frequente, né, é a desidratação.
Então, a desidratação, ela, na falta de ingestão adequada de líquidos. Geralmente a pessoa que está desidratada, né, ela tem uma grande sensação de sede, os olhos podem estar fundos, seco, a urina ela vê que está mais escura, em pouca quantidade. Então, assim, geralmente essa pessoa não teve só uma diarreia, né, ela teve vários episódios, ela vomitou bastante, né, ela não se alimentou direito, não ingeriu o líquido muito bem. Então, se você perceber que essa pessoa está desidratada, né, ou ela mesmo, se ela consegue tolerar, ou seja, não está vomitando, consegue engolir, você pode oferecer soro de reidratação. Você pode levar esse sachêzinho, eu não tenho nenhum interesse aqui, nenhum conflito de interesse com marcas, tá? Mas você pode levar esses pacotinhos, né, de reidratação oral, são bem fáceis de usar. Ou se você não tem nada e tiver com você sal e açúcar, você pode fazer o soro caseiro, né? 1 litro de água limpa, né? Sempre água potável, meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar e oferecer 180 ml é o conteúdo de um copinho daqueles de plástico, né? A cada 30 minutos. O importante, pessoal, é assim, se a pessoa não melhorou, se a pessoa não está conseguindo ingerir líquidos, não está conseguindo quase andar, incapacitado para aquelas atividades normais que você vinha fazendo durante a sua expedição, diarreia com sangue, febre alta e dor abdominal, essa pessoa tem que ir para uma avaliação médica para o hospital, tá bom? Não hesitem em procurar essa assistência. Obviamente, se você tiver um médico no grupo, ele pode avaliar, mas mesmo assim, às vezes ele está muito limitado em ter um diagnóstico seguro, que isso aí não é um problema mais grave. Dor no peito, uma outra situação. Dor no peito, a gente precisa pensar em infarto até se provar o contrário. Outras causas, né, pode acontecer também altitude, o tromboembolismo pulmonar. Mas assim, uma dor no peito, com uma sensação de aperto que irradia para o pescoço, para o braço, para as costas, você vai pensar num problema cardíaco, né? Se você tiver AS, né, às vezes a pessoa carrega AS, ou você levou, tem lá no seu kit, tal AS, você pode dar. Pergunta se a pessoa não é alérgica e dá. Muito se questiona às vezes se isso não é exercício ilegal da medicina, né? Mas assim, nenhum juiz, nenhum advogado vai dar um ganho de causa para isso, né? Você está lá tentando salvar uma vida, a pessoa não é alérgica, ela tem, acho que tem mais aqui oferecer. Pergunte para a pessoa se ela toma já algum remédio por coração, né? Às vezes ela teve lá um pico de pressão alta, toma os remédios dela, ofereça esses remédios, tá? O ideal é essa pessoa não caminhar, não fazer esforço, porém aí na montanha a gente tem uma situação extremamente diferente de tudo. Algumas vezes, dependendo de onde essa pessoa estiver, é imprescindível que ela caminhe, mesmo que devagar, de volta aí para a segurança e para a sua sobrevivência. Então, não é que na montanha, em área remota, é tudo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a recomendar. Febre. Então, às vezes você não tem, né, um termômetro, mas você pode ficar com o rosto mais vermelho, apresentar suores, tremores, ficar com a respiração rápida, um pulso mais rápido. Se você tiver um termômetro, verifique aí a temperatura, né? Igual ou maior a 37,8 é medique, né? Você pode tomar remédios para febre, desde que você já tenha tomado algum, acho que todo mundo aqui já tomou. Você vai antes ter essa orientação até do seu médico. E importante é que se piorar ou não, a pessoa deve ir para o hospital. Muita atenção, pessoal, para febre com dor de cabeça, né? Com pescoço, assim, pode ser uma meningite, quando o pescoço fica muito duro, manchas na pele, tá? Falta de ar, dor abdominal, dor para urinar, às vezes, né, uma infecção que vai se piorando, vai se agravando com o decorrer das horas e dos dias. E também, se a pessoa tiver com algum ferimento, tiver com febre, dá uma olhadinha, né? Abre o curativo, peça para ela abrir, veja se não está com pus, né? Se realmente essa pessoa não precisa ser transferida para um hospital. Obviamente que quando você tem um médico na expedição e você tem um kit médico, muitas coisas básicas, né, que não precisariam ser evacuadas podem ser tratadas, né, podem ser aí melhor orientadas, mas não é isso que acontece com frequência.
Ferimentos, né? Acho que isso é muito interesse aí da grande maioria, né? Quando está na montanha, o que fazer, né? Então, você pode ter ferimentos tanto pequenos, superficiais, como arranhões, quanto ferimentos grandes e bastante profundos. O que é o principal na hora que alguém se machuca? É estancar o sangramento, é fazer aquele ferimento parar de sangrar. Como é que você vai fazer isso? Às vezes é difícil, né? Pensar, puxa, vou calçar luva, tenho uma luva aqui na minha mochila. Mas se tiver, faça, né? Coloque sua luva, pegue lá o seu pacotinho de gaze, ou um pedaço de roupa, o que você tiver, pressione, né? Em 3 minutos, provavelmente esse sangramento ele tem que parar, tá? Comprima até parar de sangrar. Se não parar, né, você até pode usar um torniquete lá improvisado, não é uma coisa muito habitual, né, nesses ferimentos menores. Mas se não parar, às vezes é um vaso mais profundo, né? Uma veia mais profunda, você vai precisar levar, comprima bem, né? Faça aí um curativo, aperte, segure e vai precisar remover essa pessoa também para o hospital. Ferimentos menores, né? Lavar bem com água limpa, fazer o curativo e já falei aqui da gravidade, como é importante a gente, às vezes, evacuar essa pessoa para o hospital, tá bom? Porque existe o risco aí de perda de função, né? E na montanha, às vezes você fez um machucado pequeno até, não muito grande, né? Mas você vai precisar das mãos, dos braços, das pernas, tá? Então não dá, por exemplo, você está fazendo lá alta montanha, às vezes você tem um ferimento importante na sua mão que você não vai conseguir usar a corda, por exemplo, né? Sua corda de segurança, aquela expedição, então acabou para você, você não precisa passar por um risco desse. Fraturas, né? Então, como é que a gente sabe que aconteceu uma fratura? Bom, é muito doloroso, existe uma deformidade naquele membro, tá? Fica inchado, se você palpar, dói bastante, dói para mexer. Às vezes o osso não quebrou, ele só saiu do lugar, ele luxou, tá? Então, assim, existem fraturas que o osso não sai da pele, a pele está íntegra, não está machucada. E aqui nessa foto é uma simulação, né, um aluno nosso do curso. Vejam o que é uma fratura exposta, né? Vocês conseguem ver um branquinho ali na perna? Isso aí é um ossinho que a gente compra para fazer como se fosse o osso mesmo verdadeiro da perna. Então, isso é uma fratura exposta, o osso está para fora, né? Então, o que fazer? Então, essa vítima ela vai ser atendida com toda aquele mesmo algoritmo, né? Segurança da cena, estabilização cervical, via aérea. A gente não vai na perna direto, né? A gente faz toda essa sequência e aí, por fim, a gente vai lá na perna. Então, vai lavar esse ferimento com água limpa. Dor de dente, você pode tomar remédio para dor se tiver, né? Se não for alérgico. Mas se não melhorar ou piorar, peça para o médico da expedição olhar se tiver ou vai o mais rápido para o dentista. Às vezes está se formando lá um abscesso, né? Um pus ali perto do seu dente ou numa região que você vai precisar ir de uma drenagem, né, de um pequeno procedimento para aquilo não virar uma infecção grave, às vezes, no pescoço. Frostbite. Frostbite, então a gente chama essa lesão aí por congelamento de extremidades, tá? Ela está muito associada à altitude. Tá? A hipóxia hipobárica. Então, por exemplo, a Antártica, que é muito frio, a gente também vê, mas a gente vê mais na montanha, né? Ela está muito associada a tempo de permanência, né? Prolongado e abaixo de menos 15 graus Celsius. Então, de novo, a prevenção. Então, evitar se expor a climas extremamente frios, proteger as extremidades, né? Luvas adequadas, proteger a ponta do seu nariz, né? As suas orelhas, tá? É muito importante também que você cheque quem está com você, porque a pessoa, o frostbite, ele fica branquinho, a lesão, a pessoa perde a sensibilidade, então para ela está tudo normal, ela não está sentindo nada. E às vezes você olha, você fala, olha, cuidado, seu nariz está meio vermelhinho, mas agora que está meio pálido, né? Então chame a atenção aí do seu colega, do seu parceiro, né? Aqui a gente está vendo, até falei, é uma foto da Karina Oliane, até falei com ela se eu podia usar essa foto, ela me disse que sim. Vocês veem que o frio também causa queimadura, isso é uma queimadura pelo frio, ela estava na altitude, num acampamento já avançado. O frostbite pode ser reversível, né? Hoje a Karina não tem essa lesão desapareceu, mas outras lesões podem ser irreversíveis. Olhem a foto de cima,
é o Beck Weathers. Beck Weathers, para quem viu o filme Everest, né, ou para quem leu o livro Deixado para Morrer, ele, naquela temporada lá do Ar Rarefeito, do livro do Krakauer, de 96, ele foi dado como morto. Ele ficou lá na neve, as pessoas achavam que ele tinha morrido, ele ficou horas na neve, e quando de repente ele acordou, ele lembrou da família, começou a caminhar, achou o acampamento, né? Aí são os médicos já cuidando dele. Vejam a face dele, essas manchas pretas, né, de necrose já, a ponta dos dedos lá em cima, a mão dele direita, ele perdeu a mão. Ele fez mais de 15 cirurgias, tá? Então, ele é um caso assim, bem emblemático de uma situação onde não foi reversível, né? Foi uma situação bem grave. Tá? Então, frostbite também é prevenção, tá? Hidratação, proteger, cuidar da hipotermia associada, vejam como ele está todo empacotadinho ali. Bom, em campo em área remota, a gente não deve tentar reaquecer, né, o membro com água quente se você tiver risco de congelar. Mas se você tiver lá um frostbite, está lá na clínica avançada, né, o médico lá do campo base do Everest, ele pode sim começar um reaquecimento numa altitude mais baixa. Não fure as bolhas, pode usar aloe vera e curativos nos dedos, tá? Pessoal que está lá na alta montanha, está com suspeita de frostbite, não está sentindo o pé, acha que o pé está congelado, não tire as botas, porque às vezes você precisa caminhar, descer, tá? Durante a evacuação. Imagine se você não consegue, o pé incha, né? Você não consegue calçar suas botas de novo. Felizmente, né, para nós, réis mortais, né, que só vão lá fazer um trekking, isso é muito raro de acontecer, mas é uma coisa que vale a pena aí a gente falar no sentido mesmo de prevenção. A hipoglicemia, tá? O que é a hipoglicemia? A queda da taxa de açúcar no sangue. Pessoas podem ser sabidamente diabéticas ou não, aí também está uma outra aluna do nosso curso, tá? Ela está exemplificando que às vezes a hipoglicemia a pessoa pode estar assim, né? Inconsciente, ela está respirando, pode ter suor frio, náusea, confusão. Então, o que a gente poderia fazer para ajudá-la, né? Então, a gente sabe, a gente acha que é uma hipoglicemia, a gente vê lá que ela é uma pessoa diabética, ela está usando lá uma pulseirinha escrito que ela é diabética, então a gente esfrega açúcar, mel na gengiva, tá? Se a pessoa está consciente, né, está só com esses sintomas, é diabética, por exemplo, ou não se alimentou bem, forneça calorias, tá? Suco, chá, refrigerante, barrinha, sempre fazer o repouso e a alimentação adequada, se não melhorar também, levar essa pessoa para o hospital, né? Mas às vezes a gente se exercitou demais, não comeu bem, então a gente pode ficar mesmo com esses sintomas, né, de confusão, suor, não conseguir visão turva, aquela tontura, tá? Atenção para isso. Hipotermia, né? Então, o frio, a gente pode ter alguns problemas. De novo, uma palavrinha da noite, a prevenção. É muito importante que todo mundo aqui, a maioria de nós, né, sabe se vestir naquele sistema de camadas, tá? É muito importante isso. Manter-se seco, bem hidratado, bem nutrido e, de novo, não desafiar o clima extremo, frio, ventos extremos, tempestades de neve, né? Então, é muito difícil, pessoal, a gente medir a temperatura. Por definição, hipotermia é temperatura abaixo de 35 graus. Então, nós estamos aqui, eu e vocês, provavelmente 36, 36,5. Nosso corpo, ele sempre está equilibrando para manter nossa temperatura nisso. Tá? Quando ela cai abaixo de 35, 35 menos, a gente vai ter alguns sintomas. Então, é muito difícil medir. Termômetros normais não medem essa temperatura de 35 para baixo, então a gente vai se valer de sintomas, tá? Se o paciente está hipotérmico leve, ele vai tremer muito, ele ainda está consciente, tá? Ele começa a ficar com a respiração um pouquinho mais rápida, mais cansadinho. Na moderada, né, o paciente para de tremer, né? Se ele tremeu tanto que o sistema nervoso dele esgota nesse sentido. Ele começa a ficar confuso, perde a coordenação motora, a capacidade de julgamento, né? Por isso que alguns montanhistas, né, querem arrancar roupa lá no meio da montanha, ficam desorientados, né? Então é uma mistura não só de altitude, também como hipotermia, tá? E a grave, o paciente parece que está morto, né? Ele está inconsciente, ele não responde,
mas a gente fala, né, que ninguém pode ser considerado morto sem estar quente e morto. Então, mesmo esse paciente grave, você precisa retirá-lo da exposição ao frio. Se tiver roupas molhadas, remova, troque, ofereça roupas extras, coloque sacos de dormir, lonas. Nessa foto a gente está exemplificando, né, como a gente faz um burrito mesmo, aquele burrito mexicano de camadas, né, um pãozinho ali. A gente coloca cobertor reflexivo, coloca saco de dormir, coloca lona, né? Paciente seco, tá? Então, a gente está prevenindo aí uma piora dessa hipotermia. Se o paciente consegue engolir, está acordado, você pode oferecer líquidos quentes, tá? Então, pode, se você tiver lá um chá quente, alguma coisa quente. Nessa vítima inconsciente aí que parece morta, não responde, ela pode ter uma boa evolução com suporte básico de vida, tá? Com a ventilação, com o resgate mesmo demorado, tá? A gente pode se surpreender. A hipertermia, o calor extremo, então eu falei lá da montanha, né, do Monte Roraima, acho que é um dos lugares mais quentes que eu fui. Um outro local também, as montanhas Atlas, ali no Marrocos, bastante calor. Então, o calor também pode trazer doenças para a gente, desde a síncope, que é aquele desmaio, né? Quem nunca aqui foi num show lá de uma banda, ficou de pé o dia inteiro, no calor, com sol na cabeça, é isso, né? A pressão abaixa por dilatação de vasos, essa pessoa vem a desmaiar. Então, o que fazer, né? Se você vê alguém colapsar assim no calor. Retira do calor, abana, levanta as pernas, tá? Outra situação são as cãibras, né? As cãibras acontecem porque a pessoa não se hidratou adequadamente, depois de um exercício muito vigoroso, de muitas horas no calor, usou muito aquele grupo muscular. Então, todo mundo aqui já teve cãibra, né? É um alívio quando a gente estende a musculatura e é muito importante hidratar adequadamente, tá? Lembrar também dos isotônicos, né? É muito importante essa reposição, exercícios com mais de 1h30, né? É importante a gente também lembrar, ou de comer alguma coisa salgada, de ter um salzinho ali junto. Insolação. Então, conforme essa pessoa fica mais no calor, né? Mais raio solar, ela vai tendo dor de cabeça, vômito, tontura, fraqueza, vai só piorando. Bom, resfrie com água. Às vezes você não tem nada, mas você tem um rio, uma cachoeira lá perto, tem água fria, né? Faça um banho de imersão, tá perto do lodge, né? Dá para colocar assim. Isso eu tô dizendo de calor, tá, pessoal? E hidratar bastante. O máximo que a insolação pode trazer é a intermação, né? Então, é quando existe um superaquecimento do corpo, geralmente acima de 41 graus. E como que você sabe se a pessoa está só em insolação ou em intermação? A intermação, essa pessoa já está confusa, tá? Ela já está com problema neurológico, ela já perde o equilíbrio, pode desmaiar, pode entrar em coma, tá? É bem diferente a insolação da intermação. A intermação você tem essa questão neurológica aí associada. É uma emergência, pessoal, precisa remover para o hospital, faz suporte básico, resfria e remove para o hospital. Então, não só o frio traz problemas, quanto o calor também. Estou terminando já quase dessa parte. Intoxicações, né? Pode ser muito difícil reconhecer. E assim, pessoal, álcool e drogas ilícitas não combinam com a montanha, né? Não combinam aqui com a gente, né? Com o nosso propósito. Muitas vezes a gente vê lá restos, né? Bituca aí de maconha na trilha. A gente pode presenciar alguma coisa assim, mas eu sei que não é o perfil nosso aqui do grupo. Tá? Uma coisa muito importante de intoxicação na montanha são com o efeito mal dos aparelhos de aquecimento, principalmente se você está cozinhando dentro da sua barraca com tudo fechado. Muito cuidado, geralmente não se faz isso, né? Intoxicação pelo monóxido de carbono. É um gás que você não sente, não tem cheiro, não faz barulho, você não vê, né? Mas você pode colapsar, né? Essas histórias que a gente escuta, que a pessoa deixou lá a lareira ligada com tudo fechado, vazou gás, carvão, né? Nunca façam nada com carvão num ambiente fechado, tá? O tratamento é usar oxigênio se você tiver, mas essas pessoas devem sim ser removidas para o hospital uma vez que você identifique o problema. Outra coisa que a gente às vezes pode se deparar, que é muito difícil, né, são surtos psicóticos. Pessoal, pode acontecer, né? Aquela pessoa está com um comportamento estranho, vai para a área remota, começa a ficar triste, apático, começa a não comer,
ou começa a ficar numa situação de mania, de depressão. É muito difícil até para a gente, como médicos, identificar. Mas se você notar que alguém que vem, o seu parceiro lá do grupo, né, vem se comportando de maneira estranha, falando coisas estranhas, né, comunica o guia, comunica o líder da expedição, certamente você está tirando aí um risco potencial do convívio do seu grupo. Queimaduras. Então, na montanha a gente se queima ou se expondo ao sol ou cozinhando, né, com fogo. Então, no sol, sempre a gente também fala aqui em prevenção de novo, né, se proteger, usar protetores. Se tiver vermelho com dor, usar cremes, né, Caladril. Eu gosto muito da aloe vera. Antitérmico, se estiver com dor, com febre. Queimadura, dependendo do grau, pode levantar bolhas. Se for o caso, tem que lavar com água fria, tá? Cobrir com material estéreo, trocar a cada 24 horas. E se for muito grave, né, queimadura de face, mãos, pés e genitália, encaminhar para o hospital. Tá? No fogo, primeira coisa, apagar com cobertores, roupas ou jogar água, em último caso. Geralmente não são queimaduras tão extensas assim, mas pode acontecer. E lembrar, se for queimadura elétrica inalatória, levar também para o hospital. Raios, tá? Acho que eu estou terminando já essa parte. Algumas não é tão frequente aqui no Sudeste, né? Mas no norte do Brasil, lá perto do Pico da Neblina, a incidência maior de raios do Brasil está lá. Geralmente acontecem antes ou logo após a tempestade, tá? Então, se você ouvir trovões, ver que está com uma tempestade elétrica mesmo de raios, procure um abrigo, construções sólidas, evite ficar perto de árvores. Se você estiver no descampado, essa figurinha da foto mostra como se proteger. GPS, mapa, saber usar, né? Saber usar a bússola, que a gente está em treinamento mostrando mapas, e também, às vezes, dependendo da expedição, existe até a necessidade de se levar um telefone satelital. Aqui eu fiz assim uma proposta de um kit médico básico, né? Então, procedimentos, vou aguardar aí, vocês podem fotografar, também a aula está sendo gravada, né? Eu coloquei o A, ao invés de colocar os remédios, vocês viram que eu coloquei a avaliação médica, porque sim, é muito importante, né? Você saber o que é que você está levando, para que serve, que efeito colateral eu posso ter, né? O seu médico pode te explicar tudo isso, tá? Trauma, né? Veja lá as bandagens, atalo, cobertor, saco de dormir, roupa extra, polytrekking, lona dobrável. Kit dental não é obrigatório, mas assim, nós, né, médicos, a gente leva assim um kitzinho. E as coisas de sobrevivência, né? Veja quanta coisa, parece tudo muito básico, mas se a gente organizar assim, a gente consegue ter quase tudo que a gente precisa à mão, tá? Não esquecer, pessoal, documentos, né, cópias de preferência, carteira de seguro médico presa geralmente na mochila. E uma coisa que eu gosto muito, principalmente se você está sozinho, são aquelas pulseirinhas de identificação, onde você grava o seu nome, seu país de origem, seu tipo sanguíneo, seu número de contato para emergência. E no verso eles têm um site onde você consegue colocar todas as suas informações médicas. É muito importante. Se você tem uma doença, já escreva ali na frente da pulseirinha. Por exemplo, diabetes, né, se for diabético. A nossa empresa ela também faz a consultoria, né, para as pessoas que têm interesse, querem fazer uma avaliação pré-participação. E é importante levar um formulário médico pessoal, tanto em português quanto em inglês, até para facilitar aí o seu contato com o resgate médico, né? Resumindo, sei que eu falei demais, né? O pessoal deve estar cansado de me ouvir. Resumindo, então, planejamento, viaje com segurança, contrate uma empresa especializada com guias experientes. Prevenção, palavrinha da noite, faça uma consulta médica e odontológica pré-expedição. Lembre-se de contratar um seguro médico super adequado, tá, para aquilo que você pretende fazer. Invista, né, em cursos de primeiros socorros em áreas remotas. Seja estimulado a levar o seu próprio kit médico e preocupe-se com a preservação do meio ambiente, tá? Não tire mais do que fotos, não deixe mais do que pegadas. As montanhas nos esperam, né? Esperam vocês, esperam a gente espera tudo isso passar. Existe uma leitura complementar, eu tive a oportunidade, como colunista aí do Extremos, de escrever 2 capítulos, tanto em 2015, que eu vivi uma situação de resgate no campo base, em 2017 escrevi um pouquinho sobre altitude, e o nosso livro, né, fazendo aqui
uma propaganda, o livro Medicina de Áreas Remotas no Brasil, né? Os nossos editores estão aqui assistindo essa aula também, a quem eu agradeço imensamente pela parceria, tanto na Abimar quanto na Medexa e no AWLS. Eu tive a oportunidade de escrever sobre kits médicos e medicina polar, que realmente é o foco aí do meu trabalho. Toda a renda, pessoal, a gente não ganha nada, tá? A renda é revertida para o Médicos Sem Fronteira, tanto o livro quanto o e-book, a leitura é bem fácil, né? Para o público em geral, tá? Tem vários temas bacanas lá sobre montanha. Gostaria de agradecer toda a minha equipe, né, os meus parceiros aí, esses são os membros da diretoria da Abimar, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar na diretoria, todos os médicos, todos aí que gostam bastante de aventura. Aqui também, obrigada, equipe da Medexa, com quem a gente faz aí a turma de instrutores sêniores do AWLS Brasil. Nesse dia, eu não sou melhor nem pior que ninguém aí, nesse dia eu errei a camiseta, era para ir de camiseta preta, acabei. E muito obrigada. Aqui estão alguns contatos, então, Instagram, tanto da Abimar quanto da Medexa. Para quem quiser, a gente oferece cursos para médicos. Quem quiser também tem o nosso parceiro, né, da Padilha Treinamentos, está sempre com a gente. E é isso, pessoal. Me desculpem se foi muito longo. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante aqui esse nosso encontro. Obrigada, Daniela. Obrigado. Eu não sei se volta para isso. Daniela, a minha conexão falhou. Agora faz 5 minutinhos. E quando eu entrei de novo, só tinha 10 mensagens. E eu perdi as mensagens anteriores. Ok. Eu não sei se o Manuel consegue recuperar ou vocês conseguem recuperar as mensagens. Se tiver alguma pergunta para fazer anterior. Dani, você pode tirar o compartilhamento da tela? Para a gente voltar. Tá, vamos ver se eu consigo. Eu acho que o Manuel, não sei se sou eu, porque eu tenho minha internet está muito inestável. A minha também. Eu só estou esperando. Eu estou lendo aqui, não sei se o Manuel quer ler as perguntas. Ou... Você pode só tirar do... Eu acho que a internet do Manuel congelou. Acho que a imagem... Vou tirar aqui. Desculpa, Manuel. É isso. Probleminha aqui. Agora sim. Eu tive o mesmo problema, na realidade caiu 2 vezes a minha internet aqui. Hoje está chovendo muito por aqui e aí, sempre quando chove a coisa atrapalha. Vamos ver quem está. O Aguinaldo está aí? O que eu tenho que fazer aqui? Que para mim aconteceu a mesma coisa. Cada vez que cai a internet, limpa todo o chat. Bom, enquanto a gente vê a coisa das perguntas, eu queria comentar algumas coisas só. Então, primeiro, muito obrigado, muito bacana, Dani. Eu sei que a gente te deu um trabalho ingrato de cobrir uma coisa enorme, tudo que merecia, cada uma dessas merecia, como você mesmo disse, 1 hora de aula. Então, tudo isso em 1 hora foi fantástico. Super obrigado. Tá? Reforçando um pouquinho mais o que a Dani falou, eu acho que é importantíssimo todo mundo ter curso de primeiro socorro. Seja por causa de montanha, de outdoor, seja porque a gente, aqui na cidade, em qualquer lugar. Eu acho que é uma coisa de civilidade, é uma coisa que é importante a gente ter esse conhecimento para poder ajudar os outros. Então, a gente estimula sempre que todo mundo que possa fazer um curso, mesmo um curso mais básico, para poder ajudar os outros. E quase que inevitavelmente, na vida da gente, a gente vai acabar se deparando com uma situação assim. Em relação à bibliografia, além do que foi citado, tem um livro que eu gosto muito, que eu recomendaria. Eu não sei se vocês acham aqui em português, eu estava vendo na Amazon americana, tem, que é exatamente desse médico
que atende aquela tragédia de 96. Ele chama Kenneth Kammler, e ele tem um livro muito legal que chama Sobrevivendo os Extremos. Você conhece esse livro, Dani? Eu nunca li esse livro, Manuel. Ele é muito legal. Ele é muito legal. Ele fala de... Em inglês é Surviving... eu conheço o livro, mas eu nunca li. Surviving the Streams. Surviving the Extremes. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, eu conheço o livro, mas... Parece ao contrário, né? Não adianta. Surviving, eu vou escrever aqui no chat. Chama Surviving the Extremes. É um livro de fisiologia de hipertermia, hipotermia, altitude, mergulho, até medicina espacial, escrito com uma profundidade, com uma simplicidade para quem não é médico, mas profundo o suficiente para interessar até médico. E ele conta a história de vida dele, que ele acaba se envolvendo com isso meio por acaso. Ele tem outro livro também que chama Doctor on Everest. Os dois são muito bons, mas o Surviving the Extremes especialmente é muito legal. Recomendo a todos. Eu vou colocar aqui no chat. Então, não sei, eu acho que eu vou precisar de ajuda de alguém cuja internet ficou ligada o tempo inteiro, ou até mesmo você, Dani, se você quiser só ir chamando o nome das pessoas do começo da lista do chat, para que elas façam as suas perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, primeiro agradecer todo mundo que comentou aqui, né? Sasha Juliana, Ribamar, Tiago Jossara, muito obrigada. O Fernando, Valtecir, muito obrigada. Cláudia Lisieri, muito obrigada. O André. Luciano Caetano, muito obrigada. O Biraci, obrigada. Gisele, a Bianatel. O Ricardo, muito obrigada. E o Arthur, obrigada, Denise. O Arthur Costa gostaria de fazer uma pergunta. Eu só não tenho aqui o Arthur. Oi, Arthur. Oi, boa noite, Daniela. Boa noite. Quando você comentou sobre alergia, eu queria lhe perguntar sobre abelhas. Porque eu sou bem alérgico a abelhas. E você citou uma caneta, alguma coisa assim, é isso? Que você... abelhas, assim, você sendo alérgico, não importa quantas picadas você tome, né, que você pode, às vezes, basta uma, duas, né, quer dizer, quanto mais veneno, obviamente, mas pessoas sabidamente alérgicas podem desenvolver anafilaxia, mesmo com um contato menor, né? Então, obviamente, né, que às vezes você não está procurando, né, pela abelha, mas ela um enxame, no caso, te encontra, né? Então, é muito comum, depois eu posso passar, existe a Associação Brasileira de Anafilaxia, tá? Onde eles têm fornecedores das canetas auto-injetoras de adrenalina. Eu acho que é muito importante, né? A gente conhece aí como a EpiPen, tá? Tem júnior, tem para adulto, tem para crianças. Então, o Anafilaxia Brasil, vou disponibilizar depois, eu posso passar o site para você, viu, Arthur? Pode anotar o meu contato. Tá bom. Eu passo para você, tá? Que é super importante mesmo essa situação, onde a pessoa que já teve uma anafilaxia, né, pode realmente vir a ter um problema. Então, é muito importante que ela, numa situação dessa, carregue a sua adrenalina e saiba usar essa caneta, né? Sabe usar o injetor numa situação realmente de anafilaxia. Não só alergia leve, né, onde você não tem dificuldade para respirar, esse edema, né, das cordas vocais, essa rouquidão, você não vai precisar de adrenalina. Provavelmente você vai tomar um antialérgico, né, pode até precisar ir para o hospital, mas sim, né, é muito importante isso que você está dizendo. Precisa sim cuidar, né, Arthur? Uma coisa que a gente não imagina que pode acontecer e que a reversão é tão simples com a adrenalina, né? E às vezes a gente não leva. Eu, no caso, eu ando com adrenalina, eu sou tão neurótica com isso que eu ando com adrenalina na minha bolsa, por exemplo, né? Tenho a facilidade de conseguir, né? Mas não tanto para mim, mas às vezes para os outros, né?
Mas a gente acaba ficando um pouquinho neurótico, assim, como médico, em algumas situações, né? Eu já... Uma única picada uma vez me fez ficar 2 dias no hospital. Uma picada no braço na praia, incrível isso. E uma outra vez eu também tomei uma picada e eu tinha, acho que polaramine, né? E eu tomei 2 comprimidos e segurei bem. Acho que é polaramine, né? Um anti-histamínico, né? Polaramine, um anti-histamínico bem comum. Então, é um recurso, né? Enquanto não tem a caneta, né? Ele é um anti-histamínico, né? Para anafilaxia mesmo, a única reversão da anafilaxia é a adrenalina, né? Essas outras medidas, elas são coadjuvantes, né? Mas sim, quem tem anafilaxia, né, sabidamente tem, precisa realmente, é ideal que leve,